pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Vitor. Hoje a gente vai falar sobre a escravidão. Essa semana teve 13 de maio e foi em 13 de maio de 1888 que o Brasil adotou a abolição da escravidão. Tô tentando fazer esse vídeo há um tempão, é um tema super difícil, mas enfim, espero que vocês gostem. Eu sei que vocês estão estranhando o ângulo da câmera, então espero que vocês aceitem isso hoje. Peço desculpa, vou ficar olhando às vezes aqui para a tela. Obviamente não é meu melhor ângulo, né, esse daqui, mas o que importa aqui são as ideias que a gente vai colocar para vocês. Então é isso, eu vou começar falando, fazendo um contraponto entre o que eu acho que é mais antagônico em relação à escravidão é a democracia, né? A coisa mais oposta à escravidão é a democracia, porque a escravidão ela pressupõe que existe dois tipos de seres humanos diferentes, um que não é exatamente um ser humano e por isso ele merece e pode ser escravizado, né? Ao contrário da democracia, que prevê o quê? Que todo mundo é igual, então todo mundo tem direito às mesmas coisas, né? Ah, é interessante a gente observar o seguinte, que a civilização efetivamente democrática no Ocidente é a civilização europeia. Não são os americanos, não são os sul-americanos, muito menos, mas os europeus. Por quê? Porque lá eles romperam com a escravidão. Então, ainda que a América tenha sido colonizada por povos europeus que utilizavam o sistema da escravidão aqui, nos países de origem não havia escravidão já há muito tempo, secularmente. E isso permitiu que esses povos, essas civilizações, desenvolvessem a instância do superego. E isso vai ser fundamental para que você tenha uma civilização efetivamente democrática, enquanto que aqui onde aconteceu a escravidão, a gente não desenvolveu essa instância. Eu vou tentar não entrar muito nisso, porque toda vez eu entro nesse tema aqui nos vídeos, aí me perco e aí a gravação fica um saco, enfim. Mas vamos lá. O que a escravidão faz, pessoal? A escravidão, ela naturaliza o fato de você vive com subgente. Então, para você ver os efeitos disso, né? A gente aqui tem mais ou menos aí 60% da população, 50%, numa situação de completa miséria, completo abandono, né? Vamos lembrar o que era o Brasil até ali, é, antes do governo Lula, por exemplo, né? Por que eu estou usando o governo Lula como parâmetro? É porque você gosta do Lula, claro, também, mas não só por isso. Pelo seguinte, durante o governo do Lula, ele colocou alguns programas que, se a gente parar para pensar friamente, são chocantes. Lembra que eu falei que a escravidão ela naturaliza o fato de que você vive com subgente? Olha só, o Lula, por exemplo, ele colocou durante o governo dele, e ele assumiu em janeiro de 2003, o programa Luz para Todos. Então dá para acreditar que um país como o Brasil, com essa extensão e todas essas riquezas, no ano 2000 e sei lá, 3, 4, 5, você tinha gente que não tinha energia elétrica. É um escândalo isso. Uma civilização como a europeia não conseguiria conceber isso, né? Gente que não tem acesso à energia elétrica em casa, né? Não pode ter uma geladeira. Ano 2000, não estou falando de 1915, não, 2003, 2004 não tinha gente com energia em casa. A gente passou esse tempo todo sem olhar para essas pessoas. Efeito de uma sociedade que vem da escravidão, onde essas pessoas, no fundo, a gente não vê como se fosse um ser humano como nós, né? São meio que é isso mesmo. A escravidão naturaliza a desigualdade, né? Porque na escravidão ela coisifica o outro, né? Então o escravo ele passa a ser uma coisa, né? Um bem que ele vai ser negociado, vendido, etc. Tal. Ele pode ser visto como um bem, como um animal, né? Não é um ser humano. Ele vai fazer aquele trabalho que você pode ter, por exemplo, um boi fazendo, né? Para puxar o arado lá. Não, você põe os escravos. É isso, entende? Então, o que acontece? Qual que é o problema da escravidão e dessa coisa de retirar a humanidade dos escravos? Isso é extremamente importante, porque se você não retirar a humanidade dele,
Se você não vê ele como uma coisa, você não consegue odiar. E para você escravizar, o ódio é extremamente importante. Porque precisa humilhar o escravo todos os dias, retirar dele toda a autoconfiança, todo o poder de iniciativa, humilhar, entendeu? A piada suja vai ser reservada para ele, né? Então, o que que acontece? É assim que você domina, você tira qualquer chance que ele tenha de criar algum mecanismo de autoconfiança que seja, né? Vamos lembrar que na escravidão você não permitia a formação de famílias, né? Então o que que acontecia? Os escravos tinham um filho, por exemplo, o pai era vendido para outra fazenda, né? Você separava, você vendia o filho depois, tirava da mãe, etc. Você rompe qualquer chance que essa pessoa tenha de ter alguma estrutura para qualquer coisa na vida, de maneira que a única coisa que reste é ela aceitar a dominação da sua própria escravidão. Entende como funcionam esses mecanismos simbólicos que são extremamente eficientes? É assim. E aí, vou colocar aqui um pouquinho a relação do superego que eu disse que as civilizações europeias desenvolveram, ao passo de que as daqui do da América não. O que, que é essa questão do superego? O superego foi um processo secular. Na europeia era assim. Quando você começa a ver todo mundo mais ou menos que igual, mais ou menos que no mesmo barco, claro que existia a casta da igreja, existia a casta da burguesia, mas no povão era todo mundo mais ou menos igual, né? Esse, essa convivência dessa forma, estou simplificando muito, tá, pessoal? Isso é Norbert Elias, isso é Gessé. Mas assim, essa convivência dessa forma, onde todo mundo tá mais ou menos igual, todo mundo tá mais ou menos no mesmo barco, você não tem gente, subgente, você não tem essa divisão, isso permite que com o passar do tempo você possa desenvolver a instância do superego, que é o quê? É você, é essa instância moral que controla e fica te falando o seguinte, olha, não faça tal coisa, isso daqui vai ser mal visto, isso daqui é desagradável, é ruim ser uma pessoa desagradável, é ruim ser uma pessoa mal vista, inquista e tal, né? Isso é o superego. Ele é aquilo que a gente usa antes de tomar uma ação e pensar assim, como é que eu vou ser visto por isso? É mais ou menos assim. E aí é isso que vai te permitir o quê? Se colocar no lugar do outro. É a partir desse ponto, quando você desenvolve o superego e que você consegue se colocar no lugar da outra pessoa, é que você consegue reviver a dor e o sofrimento alheio. E é a partir desse ponto que você se coloca no lugar do outro, você revive a dor do outro, o sofrimento do outro, e que você fala, putz, isso daqui eu não posso fazer. Você entendeu? Porque dói. Isso daqui eu não posso ver, porque isso machuca mesmo. Porque eu não gostaria, eu não saberia lidar com essa situação. Entende a importância do superego numa sociedade escravocrata? Isso não existe, né? A gente, como a escravidão naturaliza que você vive com subgente, você vai ver a dor e o sofrimento do outro e isso não te condói. Por isso, a gente vê uma favela aqui como uma coisa completamente normal. Por isso, a gente não tem uma urgência gritante em mudar esse cenário. Entende? A gente vê as desgraças, as enchentes nesses bairros mais pobres e tal, que são negligenciados, não só pelo governo, mas são negligenciados primeiramente pela nossa sociedade, né? E a gente fala, nossa, olha que coisa que aconteceu. Isso não condói. O que condói a gente, no fundo, vamos ser sinceros, é se morrer alguém de classe média num crime bárbaro. Isso noticia o jornal, isso toca os nossos corações, etc e tal. Quando morre o pobre é meio que, olha que coisa, entende? É isso, é a indiferença. Tudo isso é resultado da escravidão. Então, pessoal, só para contextualizar um pouco, que eu sei que vocês devem estar se perguntando o que aconteceram com os escravos aqui do Brasil, né? Que essa é uma questão que a gente também não toca muito, mas é uma questão importante da gente ver. Tem um livro do Florestan Fernandes que se chama Brancos e Negros em São Paulo. E ele mostra justamente isso.
Para resumir um pouco a história, é importante a gente contextualizar que quando aconteceu a abolição da escravatura, o conceito de eugenia era muito forte aqui no Brasil. Esse é um conceito que fala da diferença das raças e que existem raças que são melhores, raças que são piores e que você pode aprimorar a raça humana ou denegrir a raça humana de acordo com as misturas que ocorrem nela. E aí, dentro desse conceito de eugenia, é evidente que os negros eram basicamente a pior raça que tinha, né? A de menos qualidade, etc e tal. Então, por isso, a elite paulistana era muito preocupada com o que iria acontecer aqui. Quando ocorre a abolição, por conta desse conceito de eugenia também, ela faz o quê? Ela vai importar a classe trabalhadora da Europa, porque ela vai buscar o que tiver de mais branco e trazer para cá, né? Para populacionar São Paulo com um novo sangue. Esse era o conceito que eles tinham, né? Eles diziam que o sangue aqui era podre porque tinha muito negro, etc e tal. Esse esquema de pegar o dinheiro do Estado e bancar essa importação dos europeus, dessa classe trabalhadora, durou por muito tempo. Tem registros da Câmara de São Paulo, acabei estudando isso esse ano sem querer numa pesquisa de outra coisa que estava fazendo, e vi essas coisas, esses documentos, os pedidos dos donos de fazenda, etc e tal, para trazer essa galera para cá. Os negros libertos, eles não vão ser aproveitados na sociedade por vários fatores. O primeiro fator, né? Os melhores cargos, os melhores postos vão ser ocupados por esses trabalhadores europeus, né? O negro não vai saber operar máquina nas indústrias que estavam sendo criadas em São Paulo. Já os europeus já tinham contato com isso, já tinham familiarização com isso, já tinham uma relação com capital, dinheiro. Agora coloque-se no lugar do escravo. Ele nunca nem viu dinheiro, ele nunca precisou de dinheiro. Dinheiro não era uma coisa que fazia parte do mundo dele sequer, entendeu? O mundo dele se restringia a trabalho. E só o europeu vai chegar aqui e vai passando fome da Europa e etc e tal, vindo de uma situação de recessão que acontecia no velho continente. Ele chega aqui e vai buscar tudo quanto é tipo de trabalho para que ele possa acumular algum capital e se manter. O negro vai estar no oposto disso. Por quê? Porque esse ex-escravo ele vai ver o trabalho como exatamente aquilo que marcava a sua subhumanidade. O escravo vai ver o trabalho como a coisa mais degradante que existe. Então, existia uma lenda na época e tal que negro não gosta de trabalhar e tal. Mas a questão não é que negro não gosta de trabalhar. O ex-escravo não gosta de trabalhar. Não é porque ele é negro, mas porque ele foi escravo. E porque a relação que ele vai ver com o trabalho é uma relação de algo que vai o denegrir. Então, coloque-se no lugar do escravo. Vamos fazer esse exercício, né? Você vê que ser humano de verdade, gente de verdade, né? Gente que nasceu para viver, não trabalha. Se a gente olhar aquelas gravuras da escravidão feitas pelo Debran, em nenhuma você vai ver algum português fazendo qualquer coisa. Qualquer tipo de trabalho era feito por um escravo, né? Então, você ser livre era você não trabalhar. Essa era a visão que o escravo tinha da liberdade. Ser liberdade é ser livre do exercício do trabalho. Então, o ex-escravo ele não vai querer trabalhar, né? Então, no livro a gente tem alguns relatos que eram as primeiras gerações recém-libertas e era um pessoal que realmente não gostava de trabalhar. É ao contrário, eles viam o pessoal que trabalhava e davam risada, tiravam sarro, entendeu? Porque era o mundo deles. A sociedade que libertou os escravos não os acolheu, não explicou o que era a sociedade capitalista, não explicou a importância do capital, a importância do trabalho, etc. e tal. Esse é o primeiro ponto onde os escravos já começam a ficar muito para trás em relação aos europeus, né? Aí tem um segundo aspecto. Décadas depois, a Constituição do Brasil de 34 era baseada na eugenia. Então, quando se colocou que o ensino, o acesso à educação seria algo público,
O negro não podia ir para a escola na Constituição de 34, entendeu? Era proibido, o negro não podia estudar. Então eles não podiam ser alfabetizados. Com a formação da classe média, dentro de uma sociedade capitalista, qual é a coisa mais importante? A coisa mais importante que a gente vai ter aqui para vender não é só a força muscular, mas é o capital cultural, que é aquele que você aprende na escola, aquele que você aprende na universidade, para que você venda o seu intelecto no mercado de trabalho e não mais a sua força muscular. Como o negro não pode ser nem alfabetizado, ele vai ficar o quê? Excluído desse mercado, né? Então o ex-escravo ele vai permanecer no mecanismo de escravidão sem as algemas agora, sem o chicote, sem o tronco, né? Mas ele vai ser forçado por um sistema que o excluiu a vender a sua força muscular, como o escravo fazia há 100 anos atrás, né? Então, o que que acontece? Esse pessoal vai ser aquele que vai fazer o trabalho doméstico, como existia o escravo doméstico, né? É aquele que vai lavar a sua louça, que vai limpar a sua casa, aquelas coisas que você fala, ah, eu não posso porque eu fico com dor. Esse pessoal que vai ser excluído vai dar continuidade a essa escravidão. Na Europa você não tem empregada doméstica, né? Uma pessoa de classe média lá lava seu próprio prato, ela limpa o seu banheiro. Isso é uma coisa nossa, do Brasil, porque é uma sociedade que tem essa questão da escravatura. Então, aqui a gente tem uma classe que vai ser abandonada, né, desde o início, para que a gente possa continuar a explorar a sua força de trabalho como era explorada dentro da sociedade efetivamente, legalmente escravista. Entende? Então, a escravidão ela vai se perpetuando sob novas formas, sob novas máscaras, né? E como é um assunto que a gente nunca toca, a gente nunca critica, a gente nunca procurou entender o que é a escravidão, quais os efeitos que ela tem numa sociedade como a nossa, a gente continua reproduzindo, porque nós somos filhos da escravidão. Então, por isso é nossa essa patologia de naturalizar a indiferença, de naturalizar que a gente é melhor do que os outros, né? De que não, eu tenho emprego, hoje eu não estou limpando o chão porque eu sou muito mais inteligente que esse pessoal. A gente que teve acesso a um monte de coisa que 50% da população aqui não tem, né? Vai se achar ainda, vai usar essa bobagem da meritocracia para dizer, olha, se eu tenho o que eu tenho, é porque eu sou muito mais inteligente, muito mais eficiente. Esse pessoal que é preguiçoso, não gosta de trabalhar, tem que limpar mesmo, tem, entendeu? É assim. Então, espero que esse vídeo tenha sido bom para a gente refletir um pouco sobre os efeitos das coisas quando nós não refletimos sobre ela, para que a gente possa pensar um pouco a nossa sociedade de uma forma mais progressista, mais democrática. E quando eu digo democrática, estou falando de mais igualdade, né? Igualdade não é o fato de todo mundo poder votar, porque até essa igualdade foi retirada. O voto do pobre, né, em 2016, o candidato dos pobres no ano passado, no ano retrasado, em 2018, foi excluído das eleições. Então, isso tudo é feito de uma sociedade que não é democrática, que vê que tem gente que vale mais e tem gente que vale menos. Esse é o ponto aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês possam refletir sobre essas questões, para que a gente possa começar a fazer as nossas próprias críticas sobre o nosso próprio comportamento. Isso é o que eu penso, pessoal. Então, obrigado por assistir o vídeo. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço a todos.